Segunda-feira é dia do nosso quadro Educação para o Trânsito, com o especialista em trânsito, educador Fábio Campos. Bom dia, Fábio. Tudo certinho? Bom dia, Jorge, a todos os ouvintes da Rádio Itaberá. Tudo ótimo, graças a Deus. E vamos aos trabalhos, né? As dicas, orientações, inovações no trânsito. Que são sempre importantes, né, Fábio? Fábio Blumenau, antes da gente entrar aqui no assunto de fiscalização eletrônica, eu queria voltar àquele acidente violento da semana passada, que gerou algumas discussões, muito o acesso do caminhão a um posto de combustível, e dois pontos aí que chamaram a atenção. Havia uma faixa amarela contínua no local. Muitos entendem que devido a essa faixa amarela contínua não pode haver acesso à esquerda. Aliás, essa esquerda é o grande problema do trânsito, né? O acesso à esquerda, e o caminhão teria entrado pelo que indica, né, no estabelecimento ser a saída naquele local. Afinal, pode, não pode? É uma infração grave de trânsito, não é? Como é que funciona? Jorge, a engenharia, quando ela implanta uma marcação viária, ela vai junto com a marcação vertical, organizando e limitando o que pode e o que não pode. Nesse ponto específico ali, que tem uma marcação solo, que é a faixa contínua amarela, ela proíbe as ultrapassagens, isso é muito claro, tanto se ela for simples ou dupla. E nas vias urbanas, Jorge, aí a antiga resolução 236, que hoje virou um manual, essa marcação no solo dentro das vias urbanas, ela tem algumas exceções, que é, por exemplo, naquele caso ali específico, o acesso ao posto de combustível. Então a regra no geral, a regra de sinalização viária, ela permite o acesso a um lote, que nós chamamos de lote lindeiro ou imóvel. Então a lei permite. Não quer dizer que é seguro, são duas coisas diferentes, né? Então ela permite a conversão, o entrar, e esse entrar, Jorge, desde 98 é permitido, tá? Isso não teve nenhuma mudança, isso está muito claro nas regras. Mas se houver uma placa dizendo que não pode convergir à esquerda? Aí que entra o detalhe importante. Por mais que a marcação no solo permite, o órgão de trânsito, o município, que é um município que nesse caso acontece, ele poderia ter proibido através de uma placa, de proibido convergir à esquerda. Ele poderia. Como tem na General Osório. Isso. E então, que ninguém obedece. Uma questão é colocar, outra questão as pessoas cumprirem, né, a regra. Mas talvez seria uma dessas ideias, Jorge, tirando aí como o que nós podemos tirar, né, de aproveito, infelizmente, desse trágico acidente, dessa perda, né, de vida, o que a gente pode evoluir com isso, né? O primeiro ponto é esse. A Hermann Rusch é uma via de alta velocidade, porque 60 por hora é muito, 50 é muito, né, de uma via urbana. Então, o que nós temos que fazer? Né, buscar achar alguns meios para melhorar a segurança. Nesse caso específico, poderia ter uma colocação na placa proibindo a conversão, tanto para entrar quanto para sair. Por quê? Porque existe bem próximo 2 retornos, ambos os lados, né, com o Zendron e ali na nova ponte ali do nosso querido amigo lá do Garcia, Mirelo, né? Então os dois entroncamentos, dois cruzamentos são próximos. Então poderia, quem for fazer o acesso ao posto, fazer o retorno ali e vir na mão certa. Então isso é possível. Então se já tem a possibilidade, o que caberia então? Uma placa e também tachões muito próximos, porque o tachão muito próximo realmente ele dá um entendimento de interferência, de proibição, de bloqueio, na verdade, né? E aí as pessoas não cometeriam mais esse acesso. Lembrando, não é infração, mas é perigoso, né? Então, quando a gente levanta alguns dados de sinistros, né, de via, tá, o que a gente pode melhorar? Por mais que ela permite, tá, mas o que eu posso melhorar? Então, nesse caso tá? É uma via que a velocidade é alta, é o exemplo da Rua Bahia, Jorge. A Rua Bahia segue o mesmo padrão de perigo. Algumas ruas na Rua Bahia, também tu pode entrar e sair. Tu pode entrar e sair. Tem até demarcação para isso. Que é mais fácil de compreender, aí que eu posso mesmo, né? Porque a marcação é tracejada. Então, eu acredito, né, falando como especialista em segurança viária,
que por mais que a lei permite, eu sabendo que isso pode causar um grave acidente, vamos dizer assim, sinistro, eu colocaria algo que fizesse as pessoas que tivessem de veículos sempre procurar um local mais seguro para fazer as suas conversões. E naquele caso, voltando para Herman Rusch, Jorge, o que é permitido entrar, em dezembro, o Manual de Fiscalização autorizou o sair também para a esquerda, que é um perigo. No meu entendimento, o manual ele se equivocou. Não deveria autorizar sair para a esquerda, porque ao sair para a esquerda, você cruza pelo menos 2 vias. O entrar, Jorge, ainda você cruza só apenas uma via, mas o sair você cruza 2. Então eu não oriento nenhum aluno meu de convergir à esquerda. Vá até um próximo retorno, é muito mais seguro, mas a lei permite. Mas uma coisa da permissão, Jorge, é a questão da direção defensiva, né? Um condutor prudente, ele vai fazer o quê? Eu vou estudar o meu trajeto, por onde que eu vou mais seguro. Essa é a proposta, né, de um condutor consciente. Tá, eu sei, vou andar 1 quilômetro a mais. Mas eu vou estar na mão da via, vou estar mais seguro, e se tiver algum imprevisto, eu estou livre dessas condições de acidente que infelizmente acontece. Em algumas vias, né, que são mais perigosas, assim, até pela As questão, avenidas, né? questão da alta velocidade, e daí é porque ninguém respeita mesmo, né? Tem, né, Jorge? Tem a falta, né? Virou uma respeito. polêmica também a velocidade da moto ali, que é difícil o pessoal respeitar, infelizmente, a velocidade, né? E aí, assim, ó, eu tenho como preferência, né, o que está na minha mão, ou seja, a minha direita, né? O que está à minha mão. Isso quando não houver nenhuma sinalização, né? Então, uma via... E lembrando ali na Herman Rusch, eu não conheço, não sei, não passo muito por ali, não vi se tem alguma placa orientando que é proibida a conversão à esquerda, né? Não tem, eu passei Mas agora se lá, não Jorge. tem, seria interessante essa alteração, então, né? Eu moro no Garcia. Como medida de segurança, né? Com certeza. Como eu falei, infelizmente aconteceu. Se tiver, passa a ser proibido, né? Sim, aí sim. Aí já tá quem infringindo. convergiu vai responder por essa desobrigação ou essa falta de respeito à sinalização. Isso agrava o crime, né? Ou o acidente, porque ele desrespeitou uma placa que regulamenta a proibição. Eu já vi muita gente falando assim, mas isso aí não está no código, não pode. O município pode? Pode. Pode. Então isso é que as pessoas têm que entender, né? Você lembra? Às vezes tem alguma orientação diferenciada, mas é porque o município tem essa autonomia para legislar sobre o trânsito local. A circulação da via urbana é do município. Então, por exemplo, lembra que no final da Alameda, antes de melhorar aquela rotatória hoje, que tem ali próximo ali a garagem da BMW, que aqueles prédios ali na beiradinha ali, eles convergiam para o prédio, e colocaram placas orientando que não faça a conversão, que faça na rotatória. Então é um exemplo que já foi colocado isso uma vez no Menal. Vamos ter que repetir, né? De orientar as pessoas, faça o acesso. Na General Osório também tem lá a isso proibição, é um a conversão. Isso pode, é tranquilo. Então, assim, o que a gente pode tirar? Eu moro no Garcia, passei agora há pouco pela Herman Rusch, até para dar uma olhada na imagem do local. Realmente, só a marcação no solo. Tá? Poderia sim, Jorge. Não vamos julgar os culpados, infelizmente. A moto, certamente, pelas imagens, é muito claro que ela não estava a 60 por hora. Tá? Não vou falar quanto, porque eu não fiz a perícia desse acidente. Mas, e segundo informações, né, também um caminhão deu uma vez para o outro. Né, tem vários assuntos já circulando aí, outros vídeos também falando sobre aquela situação. Então, a gente tem que analisar bem tudo para tirar uma conclusão. Mas, independente disso, né, das culpas, o que nós podemos fazer como poder público, por exemplo, para amenizar isso, para não ocorrer mais? Independente de que, infelizmente, as pessoas não cumprem algumas regras. Então, eu não posso ser do órgão público, saber que aquele local é perigoso e deixar que isso aconteça. Então, para não ter um prejuízo ao comércio, é simples, ali taxões próximo do outro, a placa proibindo e placas advertindo, Jorge, que faça o acesso pelo posto através da rotatória, faça o retorno. Porque, como você falou, na bairro da Velha já ocorre isso, General Osório. E no começo é polêmico, eu vou até lá. Sim. Depois vira um hábito. Hoje na Rua Amazonas, por exemplo, você não pode convergir mais para a esquerda. Na frente da Bela Janela, que foi uma confusão antes, a Rua Goiás vai ter que ir lá na Engenheiro. Sim, e foi. Está indo, pronto, acabou o estresse. No começo, claro que é um desconforto. Mas quando as pessoas perceberem, mas espera aí, eu vou sair na mão, é mais seguro. Poxa, a minha vida está em jogo. Então é importante, né, a sugestão, né, que o poder público faça
dê uma atenção nessas vias, Herman Roxo, na Rua Bahia, né, para que nós possamos combater, né, Jorge? Acho que um dos pilares é combater também a imprudência. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui que está chegando, porque tem, eu não sei se você notou, né, algumas ruas foram revitalizadas em Blumenau e o governo decidiu por tirar as baias de ônibus. O ônibus hoje ele está parando em cima da faixa. Aí quem fica atrás do ônibus não tem paciência, né? E muitas vezes acaba ultrapassando o ônibus parado no ponto em uma via de faixa amarela. Isso pode ou não pode? Ou eu posso ser multado por uma infração? O poder público ele pode criar essa situação de risco, vamos dizer assim, porque é perigoso. Tá? De antemão, Jorge, é perigoso você fazer o embarque e desembarque das pessoas deixando o ônibus na pista de rolamento. Mesmo com duas pistas, no caso, por exemplo, da Rua das Missões. É um caso bem clássico e perigoso, né? Você falou muito bem, as pessoas vão estar atrás dos ônibus, elas vão querer fazer o quê? Sair de trás dele. E a faixa da esquerda é de maior velocidade. Então isso vai causar, infelizmente, graves sinistros de trânsito. Isso porque também tem vias de mão simples, né? E tem aquela que não tem, a faixa no meio ela é amarela contínua. Né? E essa ultrapassagem ali, que vai ser uma ultrapassagem, é perigosa, proibida. Então não deveria. O ideal, hoje o estudo da engenharia, Jorge, no Brasil, não é só aqui no mundo, é que o espaço de embarque e desembarque das pessoas seja o mais seguro. Então a baia, o recuo é essencial. É essencial você, o ônibus parar, porque o ônibus precisa o quê? Ele precisa parar. Né? Então ele precisa parar, precisa puxar o estacionário às vezes, que é o freio de mão, para que a pessoa suba. Imagina, uma pessoa com dificuldade cadeira de roda, por exemplo, né? Quanto que nós temos usuários no ali? transporte. Sim, eu discordo. Eu entendo que o município deveria voltar a ter as baias, porque ele ganha mais faixa de circulação. Assim está perdendo, e isso poderá criar um perigo, porque as pessoas vão invadir a faixa da esquerda, não vai dar tempo a olhar motocicleta, principalmente motocicleta. Você lembra o que aconteceu no começo da implantação da faixa reversível no bairro da Velha? Sim. Uma pessoa perdeu um pé, se não me engano, foi a perna. Um carro saiu atrás do ônibus. Atrás do ônibus, entendeu? Ele pegou, é um exemplo clássico, isso porque vinha na faixa contrária à moto. Isso. Imagina vindo na mesma via. Então, realmente, o poder público deveria rever isso aí. Já comentei sobre isso, né? Reforço que a baia é essencial para os ônibus e tirar tem espaço na 2 de setembro, Jorge, que para carro estacionar, que não tem carro. Não tem comércio ali. Então, por que não coloca a baia do ônibus ali? Né? Ele pode entrar tranquilamente, sair tranquilamente. Né? Essa questão de vai perder tempo de viagem, isso não confere. Não é por aí que eu tenho que pensar. E o ônibus não faz parte de redutor de velocidade. Usar a desculpa aí, que eu já ouvi o próprio secretário de Planejamento Urbano do falou, né, que o ônibus para no meio da via ele vai ajudar a reduzir a velocidade. Isso é um absurdo. É para isso ter uma bala física, é para isso ter uma bala eletrônica, é para isso ter fiscalização. Não vai ser o ônibus ser utilizado para isso. Não, isso é totalmente fora dos padrões de segurança viária. Então, só para lembrar quem está na condução do seu veículo, um ônibus parado, então, é faixa contínua, eu tenho que ficar atrás deles. Ponto final. Se estiver passando um guarda e eu estiver ultrapassando ele, mesmo que parado, eu posso ser multado. Perfeito, Jorge. E bem lembrado. Independente se ele é branca, contínua ou amarela contínua. Sendo contínua... Não posso transpor. Começa por aí, então vai ter que ficar atrás. E prestar atenção na faixa. Ficar atento, e se ela for tracejada, você pode sair de trás e fazer a passagem, senão não pode. Senão não pode, tem que esperar o ônibus, né? É isso aí. Tem que esperar o ônibus sair. Com certeza. Bom, está já funcionando a fiscalização eletrônica do trânsito aqui em Blumenau, nesse período até hoje, sempre lembrando, até hoje, as notificações não serão transformadas em multas a partir de amanhã, sim. Há essa necessidade, nós ficamos muito tempo sem esse tipo de fiscalização, né? Mas, Jorge, essa semana que passou, né, eu já até passei em algumas lombadas, né, e muitas pessoas já dentro do limite da velocidade, tá? Muitos ainda já de olho, né, eu acredito que deu prazo já foi anunciado, né, a prefeitura já fez um cronograma, e agora é ficar atento, né? A prefeitura ainda que aqui em Blumenau dá esse prazo. Dá que nem é previsto, não é.
né? Não, Mas pois geralmente, ó, vai começar tal dia e começa. Né? não tem adaptação. Não, porque, ó, querendo ou não, tá gerando despesa. Querendo ou não, tem pessoas que foram autuadas, né? Foram flagradas, só que essa autuação para o sistema ele não vai computar. Mas teve um serviço já prestado, né? E esse dinheiro das pessoas, né? Nossos impostos. Então, o menor teve essa janela de uma semana para alertar as pessoas e agora cabe a cada um fazer a sua parte, né? Fiscalização, o quê? Ficar de olho nas placas de velocidade da via. Mesmo onde não tem a lombada, viu, Jorge? Então, eu estou na via que não tem lombada aqui, legal, mas quer quanto? Não, quer 50. Então mantém 50. Né? Vamos criar esse padrão de respeitar as placas de velocidades. Isso é o ideal. É o ideal. É isso aí. Hoje nós temos aqui o redutor, né? Aquele que só fiscaliza a redução, né? Quando baixa. Tem o redutor, que é aquela lombada que é para você reduzir a velocidade. Tem aquela que acompanha a velocidade da via, né? Que é o controlador da velocidade. Isso. E nós temos também agora o avanço de sinal. Tem algum outro tipo de equipamento que, na tua opinião, deveria também estar presente aqui na fiscalização do trânsito? De Blumenau, em particular, Jorge, eu acredito que não. São interessantes os cruzamentos, os avanços, né? Que não desligue ele em hora nenhuma, né? Os avanços com o sinal vermelho de madrugada, que não temos aqui os perigos que tem as grandes cidades. Então, pode deixar o semáforo funcionando 24 horas o sensor. Tá? O de velocidade é importante. Exigir cada vez mais a implantação das faixas elevadas, né? Que também contribui bastante a essas reduções. E ficar de olho, porque hoje temos as câmeras, né? Então, as câmeras já fazem a leitura de placas. Então, acho que é suficiente já. O que eu vou dizer a vocês, o que eu sinto falta disso tudo ainda, é de mais agente de trânsito na rua. Isso sinto falta. Tá? Acho que a Blitz deveria voltar. Aliás, a impressão que a gente tem é que tiraram o guarda da rua, eu não sei. Olha, porque a gente é muito atento à fiscalização. Eu não vejo a gente mais rondando assim, eu vejo pouquíssimo. Claro que a gente vê, mas em questão de quantidade de veículos, de agente na via, eu sinto muita falta. Tá? Eu ando bastante e não encontro tantos. Inclusive, eu tive agora na minha empresa essa semana, até um dia de ontem, pessoas que vieram de Chapecó, Concórdia, né? Ficaram aqui 4 dias aqui na cidade. E no sábado, à tarde, um perguntou, professor, aqui não tem guarda de trânsito, não? Viu, eles estavam aqui 4 dias, 3 dias, andaram na cidade, conheceram a cidade, porque à noite eles estavam liberados, e não encontraram nenhuma viatura da guarda e 2 da PM. Eu falei, não, tem. É que graças a Deus somos bem tranquilos aqui, né? Que na verdade não era, Jorge, a gente precisamos ter mais. Tinha alguns acidentes no final de semana, pessoas que dormiram no semáforo, que foi pego, né? Depois que a pessoa dormiu no semáforo, fez essa madrugada, foi flagrado que estava com 0,94, né? Deu o índice, né? Quando ele assoprou o etilômetro. Então, assim, ainda bem que ele dormiu no semáforo, ali ficou, né? E se ele dorme no movimento, né? Esse carro em movimento, avança na calçada e machuca alguém. Então, não dá para contar com a sorte. É importante, uma das funções dos agentes de trânsito é a fiscalização, Jorge. Acho que... Então, além da fiscalização eletrônica, deveríamos ter mais guardas circulando pelas ruas também, gerando aquela sensação de segurança e de impunidade, né? Porque eu não posso usar o equipamento, Jorge, para dizer assim, agora eu tenho um monte de equipamento, eu vou reduzir o efetivo da guarda. Não, uma coisa tem a ver com a outra. Equipamento e efetivação da guarda o dia a dia na rua, nas blitz, porque aí dá aquela sensação, poxa, realmente está seguro. Tá? Eu acho que isso que está faltando, do meu ponto de vista, é mais efetivo das guarnições de trânsito, em particular, na via pública. A gente começou ainda com poucas vias, né, com a fiscalização eletrônica, precisamos avançar nesse sentido. Hoje tem muitos bairros que têm vias problemáticas também. Tem bastante bairros afastados, né? São 36 bairros, se eu não me engano, em Blumenau, Jorge. Então, não atende todos, né? Esses primeiros fiscalizadores são nas áreas de grande ligação de bairros, mas dentro do bairro tem bastante vias aí que precisa dar uma atenção com fiscalização. Enquanto não tem, seria o quê? A ronda da Guarda Municipal de Trânsito. É isso que eu falo. Onde fazer um mapa, né? Essa parte está bem controlada. Tá? Onde não tem equipamento é o quê? É o ser humano, né? É o agente. Do meu ponto de vista, eu daria essa atenção, né, à nossa segurança viária, porque não adianta ter a área central toda controlada e a parte externa, né, os bairros
desguarnecido, e lá também acontece, e às vezes é onde mais acontece as tragédias, é nos bairros, na área urbana ou na área central. Há alguns meses a gente falou aqui sobre as mudanças no Código de Trânsito Brasileiro em relação aos novos equipamentos de transporte individual, né? Patinetes, aquelas motos elétricas e por aí vai. Mas a gente ainda vê muita coisa na calçada, muita coisa na estrada, e parece que ainda está assim à vontade essa situação. Como é que funciona isso? Falta o poder público fiscalizar, Jorge. Então, hoje o patinete, né, o ciclomotor, o ciclo elétrico, a resolução está muito clara tratando sobre isso. Compete ao município criar essa norma, que depende só do executivo que fazia. Já tem a lei, na verdade, vai só colocar em prática, né? Então, hoje, infelizmente, temos aí alguns scooters, né, andando na calçada, transportando 3 pessoas, né, inclusive uma criança em pé na frente. Isso hoje de manhã, isso não é, foi ontem. E falta fiscalização. Tem que fiscalizar, tem que criar uma norma municipal, tem que criar um padrão. É igual a lei do aplicativo, né? Estamos aí, véspera de Oktoberfest, mais uma vez, e não tem uma lei que regulamenta o aplicativo. Vai vir um monte de serviço externo, de aplicativo de fora, que não conhece nossa cidade, né? Isso é perigoso também. Então, veja, precisamos cobrar do Legislativo, da Câmara de Vereadores, a lei do aplicativo, a lei dos ciclomotores e cicloelétricos, porque isso faz parte da segurança viária. Tudo isso faz parte. E temos que cobrar, tem que falar com os legisladores, junto com o executivo, e vão aplicar isso, porque isso é segurança, isso cabe a omissão disso tudo, responde, né, o poder público, porque a lei prevê. Qual é a dificuldade de avançar nesse sentido? Na verdade, Jorge... Tudo bem que a gente não tem muito desses equipamentos rodando por aí, né? O patinete, o que nós temos bastante hoje é aquele veículo artesanal, nem tanto, porque já recolheram bastante, né? Tem alguns no pátio, alguns. Aquelas bicicletas com motor de roçadeira? Aqueles avatar que eles criam em casa, e esses aí realmente foram para o pátio. O que nós não vi nenhum ainda, são as scooters, né, elétricas aí, que são grandes, são maiores que uma cadeira de roda, que circulam em calçadas, sem capacete, circulam na via, tá, com pessoas, crianças. Lembrando, Jorge, criança só pode ser transportada em veículo de 2 ou 3 rodas a partir de 10 anos de idade. Esse patinete leva criança de 4 anos, 5 anos. Então vamos esperar que isso caia na via pública, né, e alguém atropele essas pessoas, entendeu? É isso que eu falo. O que falta é o poder público se mexer. Até quando acontecer uma tragédia, Jorge, aí vai virar aquela correria. Vamos lá, vamos regulamentar. Poxa, por que não faz isso antes de acontecer? Né? Faz um cadastro, capacita essas pessoas. Só pode circular nessa velocidade, nesse local. Porque quando acontecer o pior, aí vão tomar providência. Isso que falta. Falta, infelizmente, acontecer uma tragédia. Temos que cuidar. Mas avisados já foram, né? Já foram avisados. Uhum. E cabe ao município fazer essa legislação própria. Cada um faz a sua, né? Cada um faz a sua dentro daquilo que você tem de suporte, né, viário. Tá? Eu acredito que seria importante, sim. Tinha que ter esses cuidados, porque a gente está falando do ciclomotor, ciclo elétrico. É igual aplicativo. Tem muito carro em mau estado de conservação, circulando na via pública, diferente do táxi. Todos os carros novos, fiscalizados, né, regulamentados. Está em aplicativo, não? Por quê? Olha, aplicativo tem cada um. Não, tem que tirar a circulação, mas para isso tem que ter a lei municipal. Enquanto isso... Enquanto isso, tudo o táxi liberado, reclama, né? O táxi, infelizmente, coitado, paga o seu ponto anualmente. E o aplicativo, qualquer um pode ser, independente só. Tendo a CNH livre, liberado, o carro tem 15 anos, pode ser um carro de aplicativo. É um absurdo. Não estou dizendo que os carros são. Mas tem que ter uma fiscalização, tem que ter uma vistoria. Que ele transporta, todos nós. Eu penso nisso, né? Acho que é importante que o governo municipal fizesse essa lei do aplicativo. E um outro detalhe também, principalmente para quem trafega com o veículo no centro da cidade, é um cuidado redobrado a hora de entrar em algum lugar, né? Principalmente à direita. Sim. Porque com esses novos equipamentos que andam pela calçada, né? Sim. A gente tem que ter a visão redobrada, né? Porque se você está no veículo, você tem que cuidar do Sim. menor que vem ali, sim, né? Não seja um patinete, algo nesse sentido. Jorge, quando tiver uma bicicleta na calçada, eu fico, poxa, na calçada bicicleta, na contramão, a gente já reclama. Mas o patinete ninguém fala nada. Tá? Pneus largos são pesados, quase 100 quilos, né? Tem potência, querendo ou não, são fortes, né? E circulam na contramão, com crianças penduradas, como você falou, e próximo da gente.
não faz barulho, que é um perigo, né? Não tem nenhum barulho, quando você vê está em cima de você. Então, assim, precisa o quanto antes fazer alguma coisa. Tá? Eu vou provocar isso também, quero ir atrás, já fiz, né? Vou de novo. E vou usar a parte principal, Jorge, que é aquilo, ó. Tá, então vocês vão esperar, então aconteça o pior. Né? E lembrando que agora tem um feriadão aí, né? Chegando, e ficar atento à segurança viária. Né? Com certeza. Fábio Campos, obrigado pela tua participação mais uma vez. O quadro Educação para o Trânsito volta na próxima semana, segunda-feira, aqui às 11h30 da manhã. Até lá, ótima semana. Bom feriadão. Né? Bom feriadão, consciência e trânsito com responsabilidade. Um abraço. Um abraço. Feriadão para quem pode ter feriadão, né?